Bela, eu sei de uma coisa que é Ih, você... gente, começou os que spoilers. você quase entrou no BBB. Ah, é verdade. Mentira, Conta essa história. jura? É verdade. E ela negou. Ela falou, não, Boninho, hoje não. Não Hoje tô eu não afim faria pra hoje. você. Ah, esses milhões. É. Obrigada, Não Como passo. quero. foi? Conta todo esse processo, como que é a cadeira elétrica e a hora antes, de, sei lá, até a que Então, parte você chegou. Eu me inscrevi, né? Só que Você antes... sempre se inscrevia? Não, foi a primeira vez que eu me inscrevi. É? E aí, eu não botei fé, Foi em não. qual Big Brother? Foi nesse da pandemia, foi no de 2020. 2020? Foi Da da Juliette? Foi da Juliette, foi, exatamente. Que foi um estouro, né? Foi. Sim. Tava todo mundo Super preso dentro de sucesso. casa, a melhor coisa que a Foi. gente tinha era ver aquilo. Não, é verdade. Não, acho que eu ia entrar no 2021. Eu escrevi. Não, foi da Juliette mesmo, 2020, de 2019 pra 2020, isso mesmo. Ah, então 2020 foi da Juliette, não. Da Juliette foi o 2021. 2020 foi o da Manu Gavassi. Ah, é Não, verdade. não, foi da Thelminha. Juliette, então, Tá. 2021. Foi 21, é. foi 21. Enfim, aí eu tinha me inscrito, mas eu não botei fé, gente. Eu falei assim, não vão me chamar nunca. E aí começaram a me chamar, comecei as primeiras entrevistas e tal. Eu falei assim, cara, isso aqui tá muito estranho. Tem alguma coisa errada Tem aqui. alguma coisa Como que errada. eles mandam e-mail, aí você tem que Você ir se lá. inscreve, você faz uma ficha de formulário, assim, com 1 milhão de páginas. E aí pergunta a pior coisa que você fez. Que isso, E aí eu coloquei. Aí você. Pior coisa. Histórico assim, policial. Exatamente. É, Você assassinato. tem que escrever. Não, qual foi a pior coisa que você fez? Não sei o quê. Aí você tem que, tipo. E aí, quanto pior, melhor, né? Gente. Quanto pior, melhor. É, pra eles, que eles querem polêmica, ué. É, roubei gente. chocolate na loja americana. Aí, tipo Gente, assim, que loucura. eu não era convertida ainda, eu escrevi minhas coisas cabulosas Ainda lá. não era convertida. Não era convertida. E aí fui fazendo processo e tudo mais. E aí entrou nessa época eu me converti tava No processo. no processo, me converti e tudo mais. E aí foi chegando no processo final e eu já tava na igreja, já tava servindo. E aí eu descobri que eu tava, tipo, praticamente dentro do programa, que eu ia entrar. Caramba. Só que foi, né, a minha sorte foi porque foi tudo online. Não tinha que ir no Projac, não tinha que ir no hotel, porque Conta da foi pandemia. contra a pandemia, era tudo online. Eles não iam deixar de fazer o Big Brother. E eu fui fazendo todo o processo. A minha irmã, ela chegou a fazer comigo. Tem fases que você tem que ter uma pessoa, porque é a prova de que você tá falando a verdade. Então, a minha mãe... Nossa. Uma a minha mãe- testemunha, assim, É, uma né? testemunha. Minha irmã sempre acompanhou todas as besteiras que eu fazia, então ela ficava lá. Deixa eu puxar aqui no zap. E aí você faz vários processos em equipe, com psicólogos, psiquiatras também. Então, assim, é uma investigação total da E sua olha vida. que entra um monte de maluco, hein? Ainda tem Mesmo- todas essas mas é o que etapas. eles querem, assim, é entra entrar um lá. monte de... E aí, tipo assim, eu vi que eu tava super querida, né, ali. Porque olha que ridículo. Porque eu tinha acabado de me converter, eu já me titulava cristã. Ah, você é cristã, mas você bebo. Você é cristã, mas você fica com meninas? Fico. era Você é isso cristã. que- era Então isso que assim, eu eles tava. queriam. Então, Então você viu que eles buscavam uma coisa em você que talvez não fosse tão legal que você quisesse mostrar. Como se fosse exatamente. E tirar Mas pra aquela coisa mim- do cristão. Mas como eu tinha me Exato, convertido exato. ainda, você não se converte, você sabe tudo que é certo, tudo que já. É um Não, a processo. minha cabeça tava, vou beber. Não mudou do dia pra noite. Me converti, mas continuava bebendo, ficava com meninas. Aos Foi, poucos, né? foi um Aos processo que o poucos. Senhor foi me tratando ali. E aí, foi logo depois que eu me converti, eu descobri que eu ia realmente entrar. Só que eu fiquei com medo, porque eu falei pra você, eu fiquei apaixonada por Jesus. E eu falei assim, eu não quero trocar esse meu date, esse meu relacionamento a sério, eu não Nem quero. vale a pena. Você sabia que ia ser uma troca, Eu sabe? É. E não, a minha dúvida é, será que ele quer que eu entre? Sim. Era a minha dúvida, porque eu já tava E você tão tá aí à apaixonada. prova ali, um monte de tentação, um monte de coisa. Exatamente. E aí, o que eu fiz, né? Eu falei assim, vou chamar alguém que sabe mais que eu. Acabei de chegar na igreja. Aí, chamei uma pastora pra orar comigo. Ela foi lá em casa, orou. Senhor, seja feita a tua vontade e tal. Só que eu entendi... Só que não foi o suficiente pra mim, né? Tinha uma coisa aqui. Uma coisa que queria ir? Uma coisa que queria entregar. Né? Tá. Que botar a responsabilidade na mão de Deus. Tá. Porque não adianta, não adianta você orar querendo que seja feita a tua vontade. Pode Exato. fazer. Não adianta você orar querendo que Deus faça o que você quer. Porque isso não é orar. Isso não é depender de Deus. Orar é quando você entrega essa área que você quer muito na mão de quem sabe melhor do que você. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, eu preciso entregar isso. Só que ao mesmo tempo queria muito. E a minha oração foi o seguinte, Deus, você sabe que eu quero muito entrar. Você sabe que eu quero muito. Mas se não for da sua vontade, dá um jeito de ninguém mais me ligar, ninguém fazer mais nada. Orei. No dia seguinte, nada. E aí eu comecei a crise, né? Porque minha mãe já sabia que eu ia entrar, e a minha família. Já tinha gravado Você- vídeo. já A tinha galera só gravado espera, né?
Ah, você acabou com o sonho da sua vida. Você destruiu o seu sonho. Você não vai ser ninguém. E aí começou aqueles comentários. E eu falei assim, cara, eu troquei tudo que eu tinha. Fama, status, dinheiro, seguidor, tudo que eu queria naquela época. Pelo que eu não via. E eu falei assim, olha, se eu tive que fazer uma renúncia, essa foi. Porque, cara, Jesus poderia abençoar a minha entrada. Óbvio que poderia. Ele, sabe, ele faz Sim. até onde você permite. Sim. E aí eu entreguei tudo. E aí também vivi os melhores dias da minha vida, né? Porque ele transformou, assim, o meu caráter. Eu troquei bom. tudo que eu tinha pelo que eu não via. E aí, é muito louco quando eu lembro, né, da entrevista. Ah, por que você quer entrar? Perguntam pra você, né? Ah, eu falei assim, porque eu quero... Na época eu morava em Nilópolis, na Baixada. Falei, porque eu quero carro, porque eu quero um apartamento na Barra, porque eu quero ganhar R$1 milhão. E aí é muito Umas louco. coisas mais materiais, Mais né? materiais. Aí foi muito louco que quando eu me converti, Deus me deu tudo que eu queria. Não R$1 milhão, ainda não tá na minha conta, mas... Mas tá chegando. Amém. Mas eu tenho um carro, o carro que eu queria, eu moro onde eu queria. E eu não precisei entrar num programa pra que o Senhor me abençoasse. Sim, Então eu falei assim, sim. uau, valeu muito a pena, sabe? Ter trocado literalmente pela fé Amém. aquilo que eu queria pela vontade de Deus. Eu entendi, E né? sempre vai valer a pena. Né? Sempre Com vai valer a certeza. pena. Eu entendi. Quando você se converte, os seus sonhos se convertem juntos, porque não é mais a sua vontade, é a vontade Sim. daquele que tá em você. Então hoje eu falo assim, Deus, qual é a sua vontade pra minha vida? E às vezes Deus vai ter uma vontade pra você que nem é a que você quer, mas no final das contas você vai ver como aquilo valeu a pena pra você. Você vai entender o porquê, né? Às vezes são coisas que realmente você precisa mais do que a gente quer, né? Exatamente. E aí eu queria tanta coisa fútil, sabe? Mas hoje eu sou abastecida pelo que não pode faltar, porque que é a presença As de coisas que Deus. realmente É o que tem de importam. melhor. Exatamente. Exatamente. E as pessoas me acham louca, né? É. Porque essa é a A galera que vontade. deve estar vendo isso, deve estar muito doido. Não, é a vontade de toda pessoa. Mas eu não acredito que o homem nenhum nasceu pra ter glória. Ninguém sustenta. Ou chega lá e quer se matar, ou acaba E é com... isso que a gente vê, cara. A gente Ou vê a gente, isso, a claro. gente A gente vê nasceu, sempre a gente isso. precisa entender que a gente nasceu pra poder ajudar pessoas. Enquanto estamos aqui, temos um propósito, cada um na Uhum. sua área, de ajudar pessoas. Sim. Cada A um do seu partir do mo- jeito, a cada um partir da do sua momento área. que você se torna orgulhoso em querer tudo pra si, não é a Deus que você serve, é Uhum. Satanás. É.